Olá, pessoal do curso Técnico em Meio Ambiente. Chegamos ao final do nosso curso, a nossa última aula da disciplina de Ecologia de Ecossistemas, e nós vamos falar um pouco da realidade dessas formações florestais do Brasil. Para isso, a gente vai falar de fragmentação florestal, importância de corredores ecológicos e estratégias de recuperação das nossas áreas degradadas. Então, o que nós vamos ver na aula de hoje? Como está a preservação das florestas no Brasil? Fragmentação florestal será um tema importante. O que podemos fazer para preservar esses ecossistemas? Vamos falar de matas ciliares, corredores ecológicos e recuperação de áreas degradadas. Então, aqui a gente tem um mapa mostrando uma comparação do que era a Mata Atlântica em 1500, o ano do descobrimento do Brasil para as comunidades europeias, para o Velho Mundo, e em 2007, como está essa Mata Atlântica. Percebam que, ao longo desses mais de 500 anos de história, nós tivemos um longo histórico de degradação e de devastação da nossa Mata Atlântica. Então, a nossa Mata Atlântica, ela ocupava toda essa extensão da costa atlântica do Brasil, com uma grande diversidade, grandes áreas bem preservadas e contínuas de floresta, e hoje em dia nós temos apenas pequenos pontinhos verdes no mapa. Tá? Então nós conseguimos acabar com o domínio da Mata Atlântica. E o que resta hoje é o que nós vemos por aí quando a gente está nas estradas viajando, são apenas alguns fragmentos de mata intercalados por áreas de pastagem ou por áreas de monocultura, como café, eucalipto, cana-de-açúcar. Tá? Então, as áreas principais de Mata Atlântica, de floresta ainda bem preservada que nós temos hoje em dia, elas estão restritas a algumas unidades de conservação, como alguns parques nacionais, parques estaduais, ou até mesmo municipais, numa menor escala. Tá? Por que nós temos esse longo histórico de devastação das nossas florestas? Por um grande processo de extração dos produtos, dos recursos naturais que a floresta nos dá. A princípio, a nossa história começou com um longo histórico de devastação, de extração do pau-brasil. Tá? Depois, aqui na nossa região, da Zona da Mata de Minas Gerais, nós tivemos um extenso cultivo de café, uma extensa devastação dessas florestas para estabelecimento de pastagens para o gado e também algumas monoculturas, como já falei, o café, mas também cana-de-açúcar, algumas áreas de plantação de bananeiras, e outros exemplos como eucaliptos, que também são bastante comuns aqui na nossa região. Todas essas formas foram formas de extensa extração da Mata Atlântica e hoje em dia restam-nos apenas pequenos pontos, pequenos fragmentos de mata. Tá? Ainda assim, a Mata Atlântica ocupa de 5% a 8% do território nacional, tá? Que está representado aqui por esses pontinhos, e ele é o segundo maior bioma de Minas Gerais. Ele perde em extensão, em área, para o bioma do Cerrado. Então, a Mata Atlântica é uma das prioridades de conservação no nosso estado de Minas Gerais. E aqui a gente tem uma representação esquemática do que de fato existe de Mata Atlântica, que são alguns fragmentos de áreas verdes, fragmentos de florestas, e esses fragmentos não estão conectados entre si. Essa imagem aqui em cima mostra, de uma imagem aérea, que seriam esses fragmentos, e esses fragmentos não estão conectados. Tá? Então a gente tem hoje como realidade a Mata Atlântica como uma paisagem completamente fragmentada. Não existem grandes áreas contínuas de Mata Atlântica. Isso restringe a diversidade de organismos. Por exemplo, alguns animais de grande porte, eles não conseguem se estabelecer em fragmentos pequenos ou fragmentos muito recortados. Tá? Por quê? Porque são espécies K-estrategistas. Elas são espécies mais especialistas e exigem um ambiente mais equilibrado, onde os recursos são abundantes. Por isso é que a gente não vê hoje em dia mais nas nossas matas exemplos de lobo-guará,
de onças ou de grandes primatas como o muriqui. Todos esses animais, eles estão em processo de extinção, tá? Ou estão bastante limitados em termos de recursos. Eles não conseguem os recursos suficientes para a sua sobrevivência, crescimento e reprodução nesses pequenos fragmentos de mata não conectados que existem hoje. São espécies de grande porte e que exigem uma área maior de captação de recursos. Daí a grande importância da gente preservar os fragmentos que existem hoje e, inclusive, unir esses fragmentos. Agora eu faço uma perguntinha para vocês. Analisando o fragmento 1, fragmento 2, 3 e 4, qual desses fragmentos vocês priorizariam em termos de conservação? Deem uma olhada geral nesses 4 fragmentos. Vocês provavelmente estão em dúvida em priorizar ou o fragmento 3 ou o fragmento 4. Por quê? Porque são fragmentos de maior extensão em área. Tá? Bom, de fato, quanto maior a extensão, mais importante esse fragmento, porque ele tem uma maior complexidade estrutural. Quando a gente compara o fragmento 3 com o fragmento 4, percebam que o formato deles é bastante diferente. E isso nos mostra características bastante distintas desses fragmentos. O fragmento 3, ele está mais estável do que o fragmento 4. Por quê? Pelo seu formato. Tá? Esse formato mais regular do fragmento, ele vai mostrar bem para a gente aquela diferença, lembrando o conceito da aula passada, a diferença entre borda de mata e interior de mata. Então aqui a gente tem, pegando essa extremidade, uma região mais característica da borda de mata e aqui mais para o interior, uma região mais característica do interior de mata, mostrando essa variação horizontal do fragmento. Tá? Já o fragmento 4, ele tem uma grande influência externa por ser todo recortado. Então percebam que nesses pontos aqui mais curtos de mata, ele está muito próximo da borda deste lado, aqui embaixo, e também da borda deste lado aqui de cima. Então, acaba que essa área do fragmento como um todo funciona como uma grande borda e não chega a formar toda aquela estrutura florestal do interior da mata, como nós vimos. Tá? Então, nós temos aqui 2 fragmentos bastante distintos, no sentido de que o fragmento 3, ele sofre menos influência externa do que o fragmento 4. O fragmento 4, por ser mais recortado, ele vai sofrer mais com o chamado efeito de borda. Tá? Por quê? Ele tem essas regiões aqui mais recortadas e que sofrem influência externa diretamente. Então, ele tem grandes áreas de borda de mata e poucas áreas de interior de mata, onde a floresta está mais complexa em termos de estrutura. Tá? Então, o efeito de borda, ele está bastante intenso no fragmento 4, quando comparado com o 3. Neste caso, nós poderíamos dizer que priorizaríamos aqui a conservação do fragmento 3. Até porque, no fragmento 3, nós temos aqui essa linha azul, é um curso de água, por exemplo, um rio, que está atravessando todo o fragmento. E é importante que os nossos rios estejam protegidos por matas. Tá? Então, quais são as nossas estratégias de preservação desses ambientes? O ideal é que a gente inicie justamente pela preservação das nossas águas. Tá? Então, a ideia seria fazer um plantio, uma recuperação dessa área que está aqui em torno desse curso d'água. E aí nós vamos fazer essa recuperação colocando novas espécies aqui que, através de um processo de sucessão ecológica, vão chegar a formar uma mata próximo desse rio. Essa mata que está próximo do rio e que está protegendo o rio é chamada de mata ciliar. Aqui tem esse nome justamente por estar protegendo o rio, fazendo uma alusão, por exemplo, aos nossos cílios dos nossos olhos, que protegem também toda essa nossa região aqui dos olhos de visão. E
daí a gente percebe a importância dessas matas ciliares. Tá? Nessa área aqui, o rio está completamente desprotegido, porque não existe uma mata ciliar. Aqui no fragmento 3, o curso do rio está bem protegido, porque existe toda uma mata em volta desse rio. Aqui no fragmento 4, esse rio está protegido num pequeno pedaço, tá? Que é bastante reduzido e acaba não tendo um grande efeito protetor com relação a esse curso de água. Então, a nossa estratégia vai ser, primeiro, proteger a nossa fonte de água, o nosso recurso hídrico. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos agora montar estratégias de união do fragmento 1, 2, 3 e 4. Dentro dessas estratégias de união, a gente tem que priorizar, como eu falei, o curso d'água. Então, a ideia seria estimular um processo de sucessão ecológica exatamente nessa região aqui que liga o fragmento 3 com o fragmento 4, onde passa o curso do rio. Com isso, a gente vai estar fazendo uma ligação entre os fragmentos e vamos estar também fazendo a recuperação dessa área, formando uma mata ciliar, protegendo esse rio. Além disso, nós devemos conectar os fragmentos, tá, em distintas áreas. Então, aqui a gente tem uma outra conexão entre fragmento 3 e 4, conexão entre fragmento 1 e 3, 1 e 2, 2 e 4. Essas áreas de conexão entre fragmentos são chamadas de corredores ecológicos. E os corredores ecológicos, eles são extremamente importantes. Por quê? A partir do momento em que se estabelece um corredor ecológico, nós estamos dando a oportunidade de espécies transitarem entre esses distintos fragmentos. Então, a gente estava falando daquelas espécies de grande porte, como, por exemplo, os muriquis, o lobo-guará, as onças. Agora, elas não estão mais restritas a um pequeno fragmento. Esses animais eles já conseguem transitar de um fragmento para outro em busca de recurso. Tá? Então, aqui nós temos em B, C, D e E o exemplo de corredores ecológicos. E em A, além de exemplo de corredor ecológico, nós temos um exemplo de mata ciliar. Então, a estratégia de estimular o desenvolvimento de corredores ecológicos e de matas ciliares seria a nossa primeira estratégia de preservação dos nossos fragmentos. Mas a gente não pode parar por aí. Por quê? A ideia seria juntar todos esses fragmentos, então juntar essas pequenas partes de forma que eles formem um único e grande fragmento. Com isso, a gente vai ter uma grande área de floresta, tá? Onde os animais eles vão poder aproveitar o recurso nessa área mais extensa. E como que nós vamos estimular a união desses fragmentos? Estimulando justamente os processos de sucessão ecológica nessas áreas. Então, vamos imaginar que nós temos aqui, entre 3 e 4, uma área de pastagem. Nós precisamos agora estimular a sucessão ecológica para que, a partir de uma área degradada, a floresta vá se estruturando até atingir, de preferência, o seu estágio final de sucessão, o estágio climáxico, como nós vimos na aula passada. Tá? Vamos supor aqui que entre os fragmentos 3, 2 e 1, a gente tem uma área mais urbana. Tá? Então, essa área ela não poderia ser conectada por uma formação florestal. A gente teria um problema aqui para conseguir fazer com que essa floresta se continue. Então, nós temos que priorizar aquelas áreas que podem, de fato, serem usadas para recuperação florestal, tá? Para regeneração de uma floresta através de um processo sucessional. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa abordagem, tenham entendido e a gente pode esclarecer dúvidas virtualmente e também buscar novos materiais, novas informações na nossa plataforma virtual.